Olá, alunos, tudo bem com vocês? Eu sou Moisés Marques e nós vamos continuar hoje com a nossa terceira parte da aula sobre teoria cinética dos gases. Eu dividi essa aula em partes para não ficar muito longa. Então nós já falamos sobre transformações isotérmicas, sobre transformações isobáricas e agora vamos falar sobre transformações isocóricas. As transformações isocóricas são aquelas que ocorrem a volume constante. Elas também podem ser chamadas de isométricas ou isovolumétricas. Você usa o que você achar mais fácil de lembrar: isocórica, isométrica ou isovolumétrica. Então, como sabemos, a pressão, a temperatura e o volume são fundamentais no estudo dos gases e nós precisamos saber qual é a relação entre elas. Para descobrir a relação entre a pressão e a temperatura, nós precisamos manter o volume constante. Assim, é possível determinar exatamente qual é a relação entre a pressão e a temperatura. Semelhante aos casos anteriores, foram realizados experimentos cuidadosos, mantendo o volume constante, para determinar exatamente qual é essa relação entre a pressão e a temperatura. Vamos analisar uma tabela com valores hipotéticos de uma experiência. Acompanhe aí. Nós temos uma tabela aí que tem valores de temperatura em Kelvin e pressão em atm. Na primeira linha nós temos o valor de 100 Kelvin e uma pressão de 3 atm. Perceba que quando a temperatura foi dobrada para 200 Kelvin, a pressão também dobrou para 6 atm. Quando a temperatura triplicou para 300, a pressão também triplicou. 3 vezes 3, 9. Quando a pressão aumentou para 400, ou seja, quadruplicou o valor inicial, a pressão também quadruplicou. 4 vezes 3, 12. O que nós podemos concluir? Que, à medida que a temperatura aumenta, a pressão também aumenta de forma proporcional, ou seja, a pressão e a temperatura são diretamente proporcionais. E agora, podemos perceber que, se você dividir o valor 3 por 100, vai dar 0,03. Se você dividir 6 por 200, vai dar 0,03. Se dividir 9 por 300, vai dar 0,03. Se dividir 12 por 400, vai dar 0,03. Ou seja, qual é a conclusão? O quociente entre a pressão e a temperatura é igual a constante, é um valor constante. Essa constatação é conhecida como a segunda lei de Charles e Gay-Lussac e podemos enunciá-la da seguinte forma: em um sistema em que o volume é mantido constante, verifica-se que a pressão exercida por determinada massa de gás é diretamente proporcional à sua temperatura termodinâmica. De forma matemática, podemos representar isso da seguinte forma: PI sobre TI é igual a PF sobre TF, ou seja, pressão inicial sobre temperatura inicial é igual a pressão final sobre temperatura final. Ou também você pode colocar P1 e T1 e P2 e T2, está no mesmo. É por isso que não se deve jogar embalagens de desodorante, por exemplo, no fogo. Porque como o recipiente tem um volume constante, ele é fechado, o volume ali não muda. Ou seja, é uma transformação isocórica, isométrica ou isovolumétrica. Significa dizer que a pressão e a temperatura daquele recipiente são diretamente proporcionais. Então, se você colocar uma embalagem dessa no fogo, a temperatura vai aumentar e vai fazer com que a pressão também aumente da mesma proporção. Se a pressão ficar muito grande, o que é que vai acontecer? Ele vai acabar explodindo. Então é muito perigoso fazer esse tipo de coisa. Por isso que não se deve jogar embalagens de aerossóis no fogo. Agora vamos ver um exemplo de uma questão envolvendo esse tipo de transformações. Acompanhe aí a resolução. Então vamos resolver aí, acompanhe aí. A pressão total do ar no interior de um pneu era de 2,30 atm, quando a temperatura do pneu era de 27 graus Celsius.
Depois de ter rodado um certo tempo com este pneu, mediu-se novamente sua pressão e verificou-se que esta agora era de 2,53 atm. Supondo a variação de volume do pneu desprezível, a nova temperatura será... Nós já sabemos que é uma transformação isocórica, ou seja, a volume constante. Por isso nós já sabemos qual é a equação. Mas se você não soubesse, você ia se atentar a esse detalhe. Olha. Supondo a variação do volume do pneu desprezível, ou seja, você vai considerar que o volume do pneu se manteve constante, ele não variou. A variação foi desprezível. Desta forma, a transformação seria isovolumétrica. Então, primeiro passo, escrever a equação. Então, você já sabe qual é, coloca aí. PI dividido por TI é igual a PF dividido por TF. No caderno de vocês colocam um abaixo do outro. Não vão fazer igual aqui no computador não, certo? Segundo passo, substituir as incógnitas pelos valores que tem na questão. Quais são os valores que tem? Vamos lá. PI. PI é o que? Pressão inicial. Então você vai procurar na questão a pressão inicial. A questão começa assim. A pressão total do ar no interior de um pneu era de 2,30. Ou seja, já está falando que é a pressão inicial. 2,30. Então você coloca aí, substitui. Dividido pela temperatura inicial. Na questão ele diz, ó, quando a temperatura do pneu era de 27, ou seja, quer dizer que a temperatura do início. Então, a temperatura inicial era 27 graus Celsius. Só que você vai ter que converter para Kelvin. Convertendo esse valor para Kelvin, vai dar 300. É só somar com 273. Então fica 2,30 dividido por 300. Vai ser igual a PF. Qual é a pressão final? Lá no final da questão ele diz que foi medida de novo a pressão e que o valor agora era de 2,53. Ou seja, essa é a pressão final. Então você substitui o 2,53 no lugar do PF. Dividido por TF, que é a temperatura final. Então, a temperatura final é o valor que nós estamos procurando. Ele não diz. Então você só repete o TF. Então ficou assim. 2,30 dividido por 300 é igual a 2,53 dividido por TF. Agora é só resolver a equação utilizando os seus conhecimentos de matemática. Como você percebeu aí, essa equação pode ser resolvida utilizando meio pelos extremos, a regra de 3. Então vamos lá, é só pegar e multiplicar. Primeiro vamos pegar o 2,30 multiplicado pelo TF. 2,30 vezes TF é 2,30 TF, que vai ser igual a 300 vezes 2,53. Então coloquei a primeira linha, vocês estão vendo. Na segunda linha vamos resolver a multiplicação do segundo membro. 2,30 vezes TF é igual a 759. Se você multiplicar 300 por 2,53 dá 759. E agora você tem um 2,30 que está multiplicando o TF. Você precisa isolar o TF, que é o que a gente quer saber, a temperatura final. Então você vai tirar esse 2,30 daí. Você vai passar para o outro lado da equação. Como o 2,30 está multiplicando, ele vai passar para o outro lado dividindo. Então TF vai ser igual a 759 dividido por 2,30. Quando você fizer essa conta, você vai ver que dá 330 Kelvin, ou seja, temperatura final é igual a 330 Kelvin. Só que a questão original de onde eu tirei, que tem no livro de vocês, não tem essa opção nas alternativas, porque as alternativas estão todas em graus Celsius e aqui está em Kelvin. Então você precisa converter de volta para temperatura em graus Celsius para achar o valor que a questão está pedindo, para achar uma alternativa. Para isso é só usar essa equação aí. Temperatura em graus Celsius é igual a temperatura em Kelvin menos 273. Então você vai pegar 330 menos 273 dá igual a 57 graus Celsius. No livro aí vai ter essa opção para marcar.
Então é isso, está resolvida a questão. Bom, gente, agora eu quero que vocês, por favor, baixem a lista de exercícios que está aqui na descrição do vídeo, copiem as questões no caderno, respondam e depois vocês me mandam a foto. Por hoje era só isso. Tchau e até a próxima.